Bem-vindo a mais um episódio do nosso VitaliCast. Hoje eu tenho a honra de estar junto com a Kellen Lubiana. Com 24 anos de formação na área de contabilidade, Kellen ajuda as empresas, principalmente clínica, a se organizarem financeiramente. E hoje a Kellen é peça fundamental dentro da Vitali, porque ela ajuda a gente ter um crescimento sustentável e a organizar nossas rotinas. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada, Leide. É um prazer poder fazer parte desse projeto. Já te falei o quanto ele é importante. E fazer parte dele, para mim, é a somatória, né? De tudo que a gente vem construindo juntas nessa central financeira que a gente está trabalhando já há quase um ano. Quase um ano. Quase um ano de muito trabalho. Kellen, eu te chamei aqui porque a gente está iniciando o ano de 2025 e eu queria alguém que passasse alguns insights sobre as programações financeiras de 2025 para a gente já começar o ano de uma forma bem sustentável com as nossas finanças. Na sua visão, Kelly, quais são os erros mais comuns que você observa na área médica e odontológica? Leide, eu não diria que são erros, né? Talvez os erros é uma consequência da falta de informação. Quando eu chego nas clínicas, né, que são empresas, o que eu mais percebo é a falta de informação e até mesmo a falta de interesse do profissional em conhecer um pouco mais das finanças. E quando ele não sabe transacionar as suas finanças, ele provoca muitos erros. E erros que muitas vezes a gente não consegue consertar, né? Tem coisas que a gente consegue através de lançamentos contábeis justificar, mas muitas coisas a gente não consegue. Então, assim, essa falta de conhecimento de como fazer a transação do dinheiro, porque algumas empresas têm CNPJ, algumas trabalham na pessoa física, né, do médico ou do dentista, e eles acabam transacionando valores entre contas correntes, inclusive, às vezes, não é só proveniente da renda da odontologia ou da medicina, envolve-se outras receitas, como aluguéis, fazendas, e isso vai, consequentemente, trazendo erros, né? Às vezes, um número muito grande de contas correntes, às vezes é necessário, mas às vezes é desnecessário, e isso acaba também provocando alguns erros gerenciais e que vai acarretar depois lá na contabilidade. Você me falou de aluguéis, contas rurais misturadas. Qual a importância de separar a vida profissional da vida pessoal com o dinheiro? Na verdade, quando se tem uma empresa, a gente precisa ter um zelo e reconhecer que a gente precisa conhecer quais são as despesas, quais são os custos daquela empresa. Quando você mistura as receitas que vêm de várias fontes, você já não sabe mais quem está bancando quem. E muitas vezes você precisa entender, será que o meu negócio está sendo viável? E aí você já não consegue mais apurar. Então, o número de contas correntes abertas, às vezes ela é viável, apesar de ter que ter mais controle, mas é justamente para você separar as negociações. Se são coisas rurais, são transações rurais, escolhe uma conta corrente. Se são despesas pessoais do seu orçamento familiar, faz os lançamentos, todas as transações naquela outra conta, né? Que aí automaticamente você vai saber, fazendo uma conciliação bancária, quanto é que o seu negócio realmente está te custando, né? Se você não faz os lançamentos diariamente, piorou, porque as receitas, os valores, elas vão entrando na conta corrente. Se você deixa para fazer muito, depois você já não sabe de onde que ela veio. E aí acaba, então, acumulando pendências e muitas vezes não conseguindo solucionar. Faz os lançamentos com contas contábeis que a gente faz, que só vai mascarar a informação da sua empresa. Então eu não posso pegar um dinheirinho ali, tô precisando no mercado, vou lá, pego um dinheirinho, tô precisando pagar uma conta de luz, pego outro dinheirinho. Então, o que você normalmente indica
sobre as retiradas de Prolabore do proprietário, do consultório, das clínicas. É muito importante que vocês tenham definido qual é o seu orçamento familiar. Dentro da empresa, no CNPJ, a gente tem como fazer a retirada Prolabore. E ali você determina com a contabilidade, todo mês vai vir aquele tipo contra-cheque do funcionário com valor exato e você transfere para sua conta pessoal aquele valor. Claro que esse valor ele não vai ser suficiente. E aí você precisa, junto com a contabilidade, apurar qual é o lucro que a sua empresa está dando em média, mensalmente, que você possa fazer essa retirada. Ou seja, você transfere da conta da PJ para a sua conta pessoal e lá você paga as suas despesas de casa. Mas até mesmo essa transação de ficar retirando dinheiro da empresa, ela precisa ser monitorada e calculada antes de fazer. Porque às vezes você vê um saldo bancário e você acha que é lucro. Mas na verdade saldo bancário não é lucro, ele pode estar comprometido já com as próximas despesas, né? E aí precisa vir um cálculo contábil dizendo, olha, em média você pode tirar 10, 15, 20 mil mês de distribuição de lucro. Então isso tem que ser acordado com a contabilidade. E aí você faz mensalmente essa retirada. A gente observa que cada vez mais as empresas têm buscado essa profissionalização do negócio, né? Sim. A gente sai de um livro caixa azul, um caderno de livro caixa, e vem para áreas dos softwares de gestão. Sim, verdade. E cada vez mais esses softwares estão sendo desenvolvidos em prol das necessidades das clínicas, né? Qual a importância desses softwares no gerenciamento das clínicas? Sim, é verdade. Os empresários, né? Vamos falar dos dentistas, né? Que a gente está falando para uma dentista aqui. O quanto eu tenho percebido que os dentistas têm se tornado grandes empresários. Eles estão muito à frente, estão muito preocupados com a área da gestão. Estão se aproximando. Nas empresas onde eu estou, eles estão se aproximando de mim e tendo interesse cada vez mais. Na verdade, quando eles buscam pelo meu trabalho, é porque a dor já chegou. Já. E o dentista, eu vejo que ele sentiu mais rápido essa dor. Que outras áreas, como a medicina, os médicos, ainda estão um pouquinho atrás desse conceito, mas que vão ter que migrar, porque é um caminho sem volta, porque a gente sai da faculdade sem embasamento administrativo, contábil, e chega um certo ponto que a gente vê a necessidade de se profissionalizar. Sim. Eu acredito, Leide, que uma das questões que fez com que o dentista buscasse mais informação e organização financeira foi a forma de vender. Na odontologia, vende-se muito parcelado e gera-se muita inadimplência. Então, quando você tem um custo fixo elevado e você vende, mas não recebe, você fica sem fôlego no caixa. E aí começam-se as preocupações. Então, normalmente, uma clínica odontológica ela é viável, mas ela tem um fluxo de caixa apertado. Por quê? Porque ela vende muito a longo prazo. E isso tem feito com que os dentistas busquem entender um pouco mais por que o dinheiro não está dando. Eu vendo, mas por que o dinheiro não está dando? Para onde está indo o meu dinheiro? Aí ele quer o relatório. Ele quer um relatório listado, com as despesas abertas, para entender o que está acontecendo. Ainda mais que eu vejo que o dentista ele paga muito à vista. E os pacientes pagam parcelados. Sim, então, laboratórios... Folha de pagamento, o repasse dos dentistas, os laboratórios, são custos altíssimos. O próprio imposto são custos altíssimos e que saem sem parcelamento. Então, isso realmente pesa bastante. E aí é que a ajuda do software, das ferramentas, auxiliam nas informações de uma forma mais rápida. E ainda assim, eu vou te dizer que muito dos softwares da área da saúde não traz os relatórios como a gente precisa. Tanto que, normalmente, para a área de gestão financeira, eu implemento um outro. A gente trabalha com um software para prontuário, tem ali todo um registro da vida do paciente, do que foi vendido, do contas a receber, mas na hora de fazer a apuração, eu migro essas informações para um software que me dá um balancete, que me dá um fluxo de caixa, que me dá um contas a receber, um contas a pagar,
uma conciliação bancária para agilizar os processos, porque hoje a gente não consegue ter um número muito grande de funcionários, então quanto mais processos automatizados, mais rápido as coisas acontecem. Então esse negócio de ficar baixando parcelinha na mão, um por um, a gente já não dá conta mais, né? Então assim, o software realmente ele vem auxiliando para diminuir o erro e agilizar os processos. Que bacana. Lá na Vitale, a gente tem vários softwares, né? E hoje a gente não trabalha sem dados, mas. Exatamente. Então, é muito importante ter os dados de uma forma muito dinâmica, porque a gente não consegue fazer, como antigamente tinha um balanço, né? A gente tem que ter mensalmente os resultados. Mensalmente. E planejar sempre. Então, quando chega o final do ano, é muito importante, desde janeiro, já começar a planejar o 13º, as férias dos funcionários, as provisões de encargo, as trocas de aparelho. Então, quais são as dicas, Kellen, que você daria para os consultórios se prepararem melhor sobre esse fluxo de caixa, sobre a gente prospectar um dinheiro para uma troca de cadeira, a compra de um scanner intraoral? Sem dúvida, eu falo que é a provisão das despesas. Nós estamos num período muito propício para isso, né? Vamos começar a partir de janeiro fazendo toda a provisão das suas despesas e repetindo, porque o próprio software de gestão já nos auxilia, repetindo automaticamente até dezembro. Então, a sua conta de água, de energia, o contador, a sua folha de pagamento, o nome de cada funcionário, despesas como aluguel, o condomínio, o marketing, a consultoria, despesas que você sabe que você vai ter ao longo do ano todo, cria as parcelinhas e deixa ela já aprovisionada para poder você gerar um relatório. Às vezes até você quer tirar férias, quer tirar uma folga e fala assim, olha, no mês de março eu vou tirar uma folga. Quanto de despesa eu vou ter nesse período para eu saber se na minha conta corrente eu tenho saldo? Porque eu quero viajar tranquilo. E aí você consegue olhar para frente, né, e sair tranquilo, porque você já deixou a conta corrente preparada para isso. Isso é saudável, né? Eu acho que saudável, exatamente, traz uma tranquilidade para o empresário, né? E quem fica no setor também não faz besteira, não deixa de pagar as contas, porque aí vem juros. Não tem que pegar empréstimos, capitais de giro de forma rápida e cara, né? Então, assim, de fato, se você não lembra quais são as suas despesas, eu falo que é para pegar o mês anterior, aquela pastinha que você tem guardada ali com os papéis, organiza, vai para o sistema, cadastra cada fornecedor e os valores, mesmo que sejam valores desatualizados. Na medida que o mês vai acontecendo, a conta de energia vai mudando o valor. Você corrige o valor e faz a baixa do título depois. Então, essa organização das despesas é fundamental para você conhecer o seu fluxo de caixa. Porque se você olha, por exemplo, daqui 4 meses eu estou querendo fazer a compra de um equipamento. Deixa eu passar o verão, na volta eu vou trocar meu equipamento. Quanto de despesa que eu já tenho? Eu vou ter que dar um aporte ali na compra de X mil. Eu tenho? Condiz com a minha venda? Porque se você olha para frente, você pode programar as campanhas de venda. Você pode montar as estratégias de venda. Entendeu? Então, assim, fluxo de caixa, ele tem tudo a ver com a entrada e com a saída do dinheiro. Então, a saída do dinheiro são as minhas despesas. Eu estou comprando corretamente no tempo certo? Porque dentista tem uma compra incessante de insumos. De implante, então, né, que são caros, inclusive. Então, prestar atenção nas perdas dos materiais, usados de forma incorreta, no tempo errado. A validade também. A validade, o estoque mínimo. Então, tipo assim, é algo que gira muito. Então, de quanto em quanto tempo eu preciso comprar ou eu não preciso comprar isso daqui agora? Entendeu? Então, saber a hora também de investir. Porque o empresário tem muito disso. Ele coloca a capa da coragem e vai. Mas se ele tem informação, ele sabe onde ele está pisando. Porque ele precisa ser corajoso. Ele precisa, senão ele não sai do lugar. Agora, você colocar a capa e ir no escuro é perigoso demais. Eu entendo isso. E profissionalizar também é saúde para o profissional. Sim. Porque aquele modelo do dentista fazer compra, do dentista trabalhar o dia todo, pagar as contas no final do dia, estragar material
isso já não existe mais no cenário de hoje. É verdade. Então, cada vez mais, os dentistas estão buscando se profissionalizarem para ter uma saúde, para poder tirar uma férias com a família. E eu acho que isso é o que inspira a gente a trabalhar mais, né? Exato. Então, quando eu busquei você para me ajudar na clínica, foi em busca de trabalhar organizado, de forma correta, de forma lícita, de colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. É isso aí. Com meus deveres de impostos, com a minha organização financeira, com o meu setor de compra. É muito agradável você ter um relatório e conseguir enxergar o seu resultado. Saber que ele teve um resultado positivo ainda é melhor ainda, porque você sabe do que você pode ainda alcançar ou o que você precisa melhorar, né? O relatório, ele te dá a direção. Agora, se você não tem a informação, você não sabe o resultado que você se cansou o tempo inteiro, porque dinheiro, muitas vezes, a gente não vê ele na conta, né? O lucro, muitas vezes, principalmente do dentista, ele tá na rua. Principalmente tá quando o dinheiro parcelado. é cartão, né? Exatamente. Que é outro desafio de gerenciar as entradas do cartão. Porque eu lembro que é uma loucura fazer essa conciliação. E hoje a gente sabe que existe softwares de saber se tudo que a gente vendeu no cartão entrou na nossa conta. Então, precisa fazer a conferência. Precisa fazer a conferência. Não dá para confiar 100%. E dinheiro vai sair da praça. Já está o Pix, 70% das vendas já são em Pix, cartão de crédito. Então, acaba que muito se fala nessa organização financeira, até porque a Receita Federal está de olho. A Receita Federal está de olho. E a gente vê para 2025 muitas incertezas com relação à carga tributária, né? Que abaixa, não abaixa, vem aí o Receita Saúde, que ninguém sabe mexer. O que você espera para 2025 em relação à carga tributária na área da saúde, Kellen? Bom, quando a gente fala da carga tributária, nessa reforma que vai acontecer, é importante a gente ressaltar que a pessoa física não sofrerá nenhum tipo de mudança. Porque quando a gente fala de Receita Saúde, são os recibos que o dentista emite, que vai ter que ser feito por dentro do Gov. E quando a gente faz o recibinho por lá, automaticamente o paciente já recebe no Gov dele. Então, se ele é uma pessoa que declara imposto de renda, quando o contador acessar o Gov dele, já vai estar tudo listado. A gente não precisa imprimir mais o papel, a assinatura vai ser digital. Então, isso requer ainda mais controle, porque você não consegue, aliás, você não deve ficar excluindo um recibo, porque vai ficar o log de registros lá na Receita Federal, de que você inseriu e você tirou. Então, tem que ser uma coisa certa, uma coisa organizada. E a pessoa física, eu digo que é uma forma tributária, talvez a mais econômica, se você conseguir fazer. E requer muita organização. Porque se você não souber fazer, ela é a mais cara. Que é o 27,5%, né? É, exatamente, 27,5%. E aí nem tem as deduções para a alíquota efetiva, mas mesmo assim, a pessoa física mal feita, ela é a mais cara. Porém, ela bem feita é a forma mais econômica. Então, o que você precisa? De estruturação. Você precisa de padrão dentro do seu setor financeiro para dizer: isso eu vou fazer na pessoa física e isso eu vou fazer na PJ. A distribuição de faturamento. Ah, mas como que eu decido isso? Junto com o contador. Entendi. Né? Tem a equiparação hospitalar também, que muito se fala. Quando essa reforma fala que vai vir, que eles falam que vem para simplificar, mas tem um contexto complicado também ao redor dela, e muitas coisas não foram ainda definidas. Eles vão trocar guias, nomes de guias de impostos, vão unificar as guias novamente, trocando nomes, né? E dentro dessa reforma existem 3 tipos de alíquota, que eles falam que é uma alíquota normal, uma alíquota reduzida, uma alíquota zerada, e me parece não, a área da saúde, ela ficou dentro desse grupo de alíquota reduzida. No primeiro momento, quando você escuta assim, nós vamos ter na área da saúde 60% de redução na alíquota, mas ainda assim a gente não deve aceitar de olhos fechados de que essa vai ser a melhor opção. Independente da reforma,
todo final de ano é necessário que a clínica ou o doutor que trabalhe por pessoa física peça ao seu contador para fazer uma avaliação do seu faturamento. Não peço para o contador ir atrás, que ele vá e converse com o seu contador, que é importante. Claro! De quem é a empresa? É Nossa. do contador? Nossa. É do dentista? Então, cabe é a do gente correr médico? atrás. Então, o interesse é nosso. Porque tem contador que vai oferecer o serviço, tem contador que não vai oferecer. Então, vai lá e futuca. Fala assim, aí, vamos fazer uma análise, vamos fazer um estudo de se para continuar na pessoa física ainda é a melhor opção? Ou eu vou para o Simples Nacional, ou eu vou para o lucro presumido? Algumas clínicas já mais estruturadas, com faturamentos maiores, elas já estão no lucro presumido com um benefício fiscal, que é a equiparação hospitalar. Então, chega um IVA desse, que é a reforma tributária, será que ele realmente vai ser melhor para essas clínicas que já estão recebendo benefício fiscal? Então, não tem como a gente dizer agora o que é melhor. Cada caso precisa ser analisado com relação às suas despesas e com relação ao tamanho das suas vendas. O quanto que você vai produzir no ano que vem? O que você está programando de venda para o ano que vem? Vai aumentar muito as suas despesas? Você vai ter que comprar equipamentos? Você vai ter que fazer muitas contratações? Sua folha de pagamento comporta mais faturamento? Porque às vezes você chegou num patamar que você tem funcionário suficiente, você pode produzir, que a equipe vai dar conta. Às vezes não, para você produzir você vai ter que contratar. Então tudo isso na hora do cálculo influencia, por isso que a gente não pode chegar, às vezes está conversando com um colega e fala assim, o meu regime de tributação é tal, eu vou pedir para o meu contador fazer assim também. Não adianta, tem que fazer cálculo, tem que fazer o cálculo. Sempre. Kellen, para finalizar o nosso podcast, qual a mensagem que você deixaria para os meus colegas dentistas sobre organização e planejamento financeiro para entrar com o pé direito em 2025? Valorizar uma base estruturada. Porque muitas vezes, Leide, o empresário, o dentista, né, ele quer crescer, mas ele espera crescer inchando para depois buscar uma base bem estruturada. E essa base sólida que aguenta a sua estrutura de pé com uma certa satisfação, organização, porque o paciente ele sente isso. Ele sente porque ele chega na recepção, ele não pode ser cobrado indevidamente. Ele chega na recepção e tem dúvida com relação ao percentual de desconto, porque a recepcionista não sabe dizer até onde ela pode chegar com aquele desconto. Então, quando você tem uma conversa segura, é porque você tem uma base estruturada, os seus funcionários foram treinados, você tem gente para passar essas informações, né? E aí, às vezes, vem um fator de querer poupar. Acha que a contratação de profissionais para ter essa troca não é tão importante ou é caro. Muitos acham caro ter um financeiro. O financeiro é uma área diferenciada. É um serviço muito específico, normalmente melhor remunerado. Mas se você contrata uma boa pessoa, você vai poder fazer uma troca, ela vai ajudar você a gerenciar, vai te ajudar, vai fazer os orçamentos para você saber comprar. Você vai ter economia com essa pessoa. Então, muitas vezes ela se paga, sabe? Então, assim, é um olhar desnecessário. É preciso você ter essa base estruturada e às vezes você vê outras clínicas crescendo e a pessoa, o dentista fala assim, gente, o que fulano faz para poder crescer tanto? Organização é a palavra fundamental. Mas não sabe o que pela retaguarda, o que acontece, o número de reuniões, as contratações que são realizadas, as reuniões contábeis que são feitas, os cursos que são feitos. Isso tem que existir. Pagar mão de obra qualificada, entendeu? Então, a dica que eu dou para 2025 é entregar-se mais e colocar esse olhar na administração do negócio, na gestão do negócio, porque faz toda a diferença. Kellen, dicas, insights maravilhosos pra gente. Obrigada. Que 2025 você continue com a gente. A gente não sabe mais sobreviver sem a Kellen, porque no começo ela fritou nossa mente.
mas as coisas organizadas não têm preço. Dá prazer de trabalhar. Dá prazer. Né? A sintonia da equipe, a gente já está falando a mesma língua. E isso, assim, eu falo que não tem preço. Essa organização, conhecer os dados, ir atrás daquilo que não está dando certo para melhorar o processo. Saber que está correspondendo com a contabilidade. Saber que minha contabilidade está redonda. Isso eu falo que é paz. Então, toda a parte fiscal, tudo em dia. Isso eu falo que não tem preço, né? O empresário, com essa paz, usar isso para prosperar em prol do seu negócio. Queria agradecer a você por compartilhar esse monte de insights na área da economia, que é muito importante na parte de gestão financeira. Se você gostou, siga o nosso podcast, curta e participe das próximas edições.